Então, vamos continuar, né? Só queria saber se passo direto, né? Não, cara, não, tá certo, né? A gente tem que pra mim. Bom, pessoal, tá, obrigado, Isabel. Vamos continuar, né? Sei que vocês estão cansados, mas a gente precisa dar procedimento. Isso, eu também ia pedir isso, porque eu estou quase congelando aqui. Então, assim, fazendo um breve resumo, né, para a gente poder sintetizar o que já foi dito por Carlito, o que já foi dito por Isabela. A gente pode fazer, então, essa distinção. Olha aqui, pessoal, preste atenção aqui para mim. A Joana de Ângeles vai propor, vamos dizer assim, uma profilaxia, um remédio para tudo isso. O que é que a Isabela falou por último? Para todo esse tipo de enfermidade, para todos esses conflitos existenciais que nós vamos adquirindo por conta desses traumas, por conta dessas ocorrências, tanto de vidas passadas e quanto da nossa infância, que está aí presente no inconsciente, como o Carlito falou, que é o amor. O amar. Mas esse amor, nós precisamos então saber como é que se deve amar. Jesus já nos ensinou essa fórmula de amar, né? Mas ainda hoje nós não aprendemos. Então nós vamos dizer que nós amamos o outro, mas na verdade é um sentimento de posse, né? É um sentimento ainda muito condicionado. É um sentimento de eu amo, mas espero uma compensação, como a Isabela falou. Então é esse amor transcendente que a gente precisa ter desde ter a infância, né? Os pais precisam dar para as crianças, para que a gente possa se desenvolver bem, sem esses conflitos. Então, o capítulo que eu fiquei encarregado se fala sobre esse triunfo sobre o ego. Então, triunfar sobre o ego só através do ato do amor. Então, nós podemos então fazer essa distinção aqui, né? A psicologia acadêmica, ela, de uma certa forma, estuda o ser humano, mas ela ainda estuda o ser humano reduzindo apenas células, que está ali sob o comando do neurônio, sob o comando do neurônio central, e ele é apenas esse amontoado, né, de células, fruto então dos caprichos do acaso. Então a saúde, a doença, a nossa infelicidade, o indivíduo que é um gênio, tanto os nossos tormentos mentais, não passa então desse fruto desses caprichos então da eventualidade genética. Mas esse ser extraordinário que somos todos nós, criados por Deus, a sua imagem e semelhança, vem sendo estudado aí ao longo dos séculos, né? A gente sabe que lá, desde Pitágoras, definiu o ser humano como aquele que é a medida de todas as coisas. Sócrates já colocava o ser humano como o objeto máximo da preocupação filosófica, né? Nós temos escolas ali, no caso, os atomistas, que vão fazer o que coloca hoje em pauta dentro da psicologia, que é reduzir o homem a apenas um amontoado de partículas que se desagregando, se aniquilando através do fenômeno da morte, né? Nós tivemos aí também outras escolas, como no caso o estoicismo, o neoplatonismo, que ali pensaram também esse homem, esse ser admirável, mas ainda pensavam ele como imbuído como parte do todo, né? Apenas como uma espécie de panteísmo. Mas nós temos também, ali já na era moderna, nós temos esse ser humano visto como ser racional, que tem essa razão capaz de agora se debruçar sobre o mundo e também sobre si mesmo. E, claro, resumindo aqui, através da psicologia espírita de Joana de Ângeles, que é através da doutrina, né? E que Jesus, já há 12 mil anos, já fez todo esse trabalho, como esse psicoterapeuta grandioso, e no caso a Joana gosta muito de frisar, que agora vem pegar todo esse conhecimento, que também está lá colocado em Freud, como o Carlinhos colocou aqui, está lá no pensamento de Jung, vem resumir e trazer agora uma nova proposta imortalista, uma proposta filosófica, mas sempre olhando para esse ser, que somos todos nós, como esse ser imortal, que tem essas heranças que nós vamos carregar aí ao longo dos séculos que nós vamos construindo. Então, no capítulo
capítulo fala sobre a infância psicológica. E aí eu vou trazer agora o pensamento do Freud, quando ele vai falar do desenvolvimento psicossexual da infância, né? O desenvolvimento do ser humano, para a gente poder pensar nessa infância psicológica, né? O que é essa infância psicológica? Que nós já chegamos na idade adulta, mas ainda não foi acompanhada de um amadurecimento psicológico. Ainda somos adultos, mas muitas das nossas atitudes ainda são de crianças, né? E elas ficam ali arquivadas e presentes no nosso subconsciente e também no nosso inconsciente. Então Freud definiu na primeira fase da infância, que vai ali por volta desde o nascimento até 1 ano e meio de idade, até os 18 meses ali, ele definiu de fase oral. Por quê? Ele vai dizer que através dessa primeira fase, essa fase oral, todo o prazer da criança se localiza através do quê? Da sua satisfação através do quê? Pela boca. Então ali ela coloca tudo pela boca, ela suga o leite através do peito da mãe. Então todo objeto ali vai na boca e também ela se expressa, né, as suas vontades, o choro, está sentindo dor, está sentindo fome, através da boca. Então nesse momento é a fase oral que começa a se desenvolver nesse indivíduo. Então Freud vai dizer, é nesse momento que a mãe passa a fazer o quê? A dar estímulo ao bebê. Então nós precisamos nesse momento de dar esse cuidado de saciar a vontade da criança, né? Não é isso que nós fazemos? Então nós vamos lá e dar todo o amparo nesse momento. Mas Freud também definiu uma outra fase muito importantíssima para que a gente possa pensar nesse desenvolvimento da infância, que é a fase anal. O que significa, então, essa fase anal? É quando a criança ela já consegue ter um certo domínio, né, de controlar suas necessidades excretoras. Então, ela não faz mais xixi, não faz mais cocô à toa, não é isso? Então, ela começa a ter esse domínio. E é a partir desse momento também que a criança ela começa a ter uma certa identidade de pertencimento. Essa fase vai ali dos 18 meses até os 3 anos de idade, por aí. Então a criança ela passa por esse desenvolvimento, ter esse controle das suas áreas excretoras ali, e também começa a desenvolver então esse sentido de pertencimento, aonde ela vai dizer o não. É também, pessoal, essa fase que o sistema límbico, o que é esse sistema límbico que nós temos no nosso cérebro? É ali responsável pelas nossas áreas das emoções vegetativas, né? Então, o hipotálamo, o tálamo, o hipocampo, essas áreas aí do cérebro, que nós chamamos de sistema límbico, são responsáveis pela área da afetividade. Então, nesse momento, um outro psicólogo também chamado Winnicott, ele vai dizer que a partir dessa fase anal que Freud definiu, nós temos que ter a necessidade de dar limite à criança. Então, no primeiro momento, nós pensamos lá da infância até aos 18 meses, a dar estímulo, a dar um amparo, né? A partir dessa fase anal, ele diz, há necessidade de dizer não. Quem já ouviu falar sobre isso? Há necessidade também de dizer não para a criança, não é? Porque senão a criança fica manhosa, né? Não é isso que a gente fala? É primordial. Mas nós vimos que Freud e o Winnicott já falavam isso no século XX, e hoje os pais não conseguem dizer não. E aí isso vai gerar também um conflito, porque quando essa criança começa a se desenvolver, ela não consegue então ouvir um não, que a vida vai lhe dar constantemente. E aí o dizer não ele é primordial, porque ele gera um sentimento de frustração. Quando a mãe diz assim, eu não quero que tu faça isso, é o desejo de quem cuida e que está dizendo, eu não quero que tu faça porque isso é errado. Então esse não quero vai causar uma frustração na criança, primordial. Porque ali ela vai começar então, o que vai acontecer? Ela vai ativar o sistema límbico dela. O que é isso? Ela vai gerar emoção. Qual que é a emoção que a Isabel falou? Raiva. E ao gerar raiva, depois, quando passa essa raiva, ela vai ver que ela não morreu, que ela está viva ainda, né? Que ela conseguiu lidar então com essa sensação e que ela vai se tornando cada vez mais forte. Mas o que é que os pais fazem com os filhos, né?
Muitas das vezes, quando eles vão dizer não para o filho, e o filho chora, aí a mãe sente esse sentimento de culpa, e aí não deixa que todo o trabalho desse sistema límbico ele faça o percurso de começo, meio e fim. Então a mãe tem que dizer, eu não quero, não tem que dizer, não pode, né? Porque não pode, até que pode, a gente pode fazer qualquer coisa, mas eu não quero, e tem que dizer, eu não quero, e não tem que falar o porquê, não tem que dar explicação, porque é a vontade. Mas eu não estou falando aqui de dar limite de uma forma autoritária, porque nós falamos em dar limite para a criança como uma espécie de autoritarismo. Então isso soa, nos dias de hoje, como autoritarismo. Então, o que é autoritarismo? Quando a mãe diz assim, eu não quero que tu faça isso, se tu chorar, tu apanha. Né? Quantos de nós fomos educados dessa forma e foi gerando esses traumas nossos psicológicos, né? Então, quando ela diz assim, eu não quero, e se tu chorar, tu apanha, ela não deixa o sistema límbico da criança fazer todo o percurso. E é necessário que a criança expresse a sua emotividade, ative esse sistema límbico responsável pela área de emoção. E isso, como eu disse, vai gerar então essa frustração, que é saudável, porque a vida nos ensina através dos percalços, dos erros, né? Então a vida, quando a gente vai e cai, é aí que a gente começa então a se desenvolver e a crescer, ter esse amadurecimento psicológico, né? Então, falando aqui de uma forma mais suave, né? Carlinhos falou de uma forma mais incisiva, mas esses erros, né? Todos esses conflitos do ego também são importantes para nós. Esse egocentrismo que começa a surgir ali na criança quando ela diz assim, é meu pai, é minha mãe, é minha roupa, é também importante, porque ali ela está desenvolvendo um sentimento de pertencimento em relação ao outro, né? E isso ocorre aí a partir dessa fase anal que Freud definiu. Então nessa fase a gente precisa limitar, mas é limitar também amando. É limitar sem ser autoritário com a criança, para não gerar também um conflito mais tarde, onde ela vai se tornar autoritária. E aí ela vai expressar essa afetividade dessa forma como ela foi educada. Outra fase que ele vai falar, que é a fase fálica, que está ali por volta já dos seus 4 aos 6 anos de idade. Então essa fase é onde a criança ela começa então a perceber os seus órgãos genitais. Ela também começa a perceber os órgãos genitais quando ela vai tomar banho, no caso a menina com a mãe, vê ali os seios da mãe, a vagina, assim como o pai, o menino vê o pênis. Então ela começa a perceber que ele tem e eu tenho também. E isso é importante, isso é feio? Não, é uma fase de desenvolvimento da criança, né? Então a partir desse momento que ela também começa a perceber aquilo que é dela, e o sentimento de não, né, eu não quero, que faz parte dessa fase fálica, a criança ela começa então a se distinguir do que ela é, tanto é do que ela é quanto dos pais. E aí surge também aquilo que alguns psicólogos vão dizer que há, nesse momento, um amor homossexual. Ocorre nessa fase. O que seria esse amor homossexual? Primeiro a gente começa com o amor homossexual e depois a gente escolhe a heterossexualidade. Vamos lá. É a partir desse momento, então, quando a criança ela começa a perceber que o que ela tem, no caso a menina, ela tem os seios e a mãe também, ela também quer se espelhar na figura na qual ela quer se desenvolver mais tarde. Então, nesse sentido, se torna um amor homossexual. A menina, ela quer se espelhar na mãe, no caso que ela admira. O filho quer se espelhar no pai. Então, quando o pai lá, eu escolho um time de futebol, e ele torce, o filho então vai torcer junto, porque o pai torce, né? O pai tem mania de colocar o dedo no nariz, e o filho também coloca da mesma forma. Então, é esse amor homossexual, que é essa identificação com aquele indivíduo, no caso do mesmo sexo, a menina e o menino. Também nessa fase aí, que começa a se desenvolver, é aquilo que Freud vai chamar de complexo de Édipo, né? Onde ele vai dizer que a criança, no caso, o filho que tem um desejo pela mãe na hora lá do pai.
Mas é nesse momento, desse complexo de Édipo, que a criança ela começa a se perceber no mundo e ela começa a ver que, bom, o pai é da mãe, que o mãe é desse triângulo amoroso. Claro que não é nesse sentido de desejo, como é colocado, né? É no sentido mesmo de se pertencer, né? De encontrar-se realmente naquele meio, né? Familiar, naquele núcleo familiar. Então não é nesse sentido do desejo sexual como muitas pessoas gostam de imaginar. Então é importante, dentro dessas fases, desenvolver então esse processo de amadurecimento do indivíduo que começa lá na infância, porque quando não há esse pleno desenvolvimento, não há esse cuidado do cuidador, e é uma coisa importante também, que gera conflito mais tarde, é quando a criança ela é cuidada por vários cuidadores, e não com o outro, eu tenho que sair, eu vou deixar com o outro aqui, a criança vai gerar um sentimento de indiferença. E aí ela não vai gerar o pai e a mãe. Então esse momento é primordial na fase de desenvolvimento da criança, para não gerar os conflitos psicológicos mais tarde. Porque diz Joana de Ângeles, rigidez do lar, como negligência na educação, geram na sua psique pavores e comportamentos esdrúxulos que acompanharão até a idade adulta, tornando-a insegura, pusilânime, desorganizada e dependente. É uma pessoa agressiva, de uma certa forma violenta, né? Então, todos esses conflitos aqui, isso, né, nesse sentido. Então, todos esses conflitos, a insegurança, a carência afetiva. Então, um adulto hoje que ele é muito carente, que ele vai se relacionar com as pessoas, ele já quer, já diz que ama no primeiro encontro, né, e aí ele agarra o pescoço da pessoa ali, não quer deixar que a pessoa saia, é fruto da falta de afetividade que essa criança, né, que esse adulto teve na fase da infância. Então, o pouco afeto que se desenvolveu, isso, a pessoa muito carente, né? Isso, então ela vai transferir nesse momento para o outro aquilo que ela não teve. E também o outro lado, né? Como ela não teve essa afetividade, ela vai se tornar, de uma certa forma, indiferente com a área do relacionamento no sentido de afeto. Isso, justamente. Então ela vai, mas na verdade, ela está usando o ego e está camuflando, está usando de uma desculpa, né? Porque em verdade ela é super carente, né? Mas por falta desse afeto, ela vai dizer assim: eu não recebi amor, eu não vou dar. E é verdade. Então os pais não deram na fase da infância, então quando ela começa a se desenvolver, ela também vai utilizar esse mecanismo de defesa e ela não vai conseguir expressar direito a sua afetividade. E ela vai se tornar muito carente, ou vai usar então dessas máscaras, né, dessas desculpas, para se tornar uma pessoa fria, que não se relaciona com ninguém tão sério. Esse bicho aqui está andando sujo. Que não se relaciona com ninguém muito sério, né? Eu acho. É de Uá. A estrada. Está carente. Olha aqui, ó. Será que tá? Olha o que a Joana de Ângeles vai dizer aqui. Para ocultar o desamor, a falta de amor por si mesmo, adorna-se de coisas que chamam a atenção e busca prazeres que ele não saciam a fome dos desejos. No fundo, odeia a própria debilidade de caráter, invejando os fortes, detestando aqueles que lhe parecem superiores, assim travando lutas íntimas internas, quase atormentados Davis contra Golias, das paixões internas que não consegue vencer. Então esse indivíduo ele vai ali buscar esse desejo, buscar prazeres, né, essas fugas psicológicas, mas que em verdade não é o que ele queria, não é o que ele sente. E ele começa então a olhar na figura do outro, essa figura forte, imponente, que em verdade ele queria ser, mas ele não é. Por conta então da falta desse amparo, desses estímulos, desses afetos que ele não teve no desenvolvimento da sua fase de infância primordial ali até os 7 anos, como diz os espíritos, né? Que aí ainda o espírito está muito
maleável para registrar as impressões, né? E ao registrar elas, levam para o inconsciente, se tornando posteriormente, já na fase de amadurecimento, esses hábitos e atos mais reais e verdadeiros que foi ali adquirido no período da infância. Entenderam? Então, gera todos esses conflitos e essas lutas internas, né, que Joana fala, dessas paixões que ele não consegue então identificar e saber direito o que ele sente. Então, aquilo que ele deseja, na verdade, não é aquilo que ele queria, porque quando ele vai lá e vai saciar o desejo, no caso, o indivíduo vai lá e vai ficar com uma pessoa, fica com outro, mas ali ele está em busca de quê? De afeto. Então, o indivíduo que fica com 3, com 4 pessoas, com 5, ele está sentindo um buraco interno que, na verdade, ele não consegue tapar, mas ele está em busca desse afeto. E aí ele não sabe se relacionar direito com o outro. E aí, cada vez mais, gera essas frustrações. Ele não consegue, então, se auto-identificar, se auto-descobrir. O ser emocional é o passado do sofrimento. Eu trouxe nesse slide aqui para fazer esse complemento só de uma forma, né? Porque eu acho que eles se relacionam. Então a Joana vem falar do ser emocional, que nós somos seres emocionais por natureza. Então nós, ao longo dos séculos, né, de uma certa forma dentro de uma tradição filosófica e depois até científica, nós queremos de uma certa forma anular a parte das emoções e colocar como aquela primordial apenas o lado da razão. E aí nós temos aqui, ó, eu trouxe, meu Deus, o que foi que eu fiz? Obrigado. E aí eu trouxe aqui o pensamento socrático platônico, né? E a defecção dos afetos. O que eu quero dizer com essa defecção? Então há uma certa tradição filosófico-socrático-platônica que se perdurou de uma certa forma até os dias de hoje, onde nós vamos ver os afetos como uma forma negativa. Então nós vemos as paixões como um erro da natureza, porque o que tem que imperar no indivíduo é a razão. Mas se nós formos lembrar lá no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta então sobre as paixões, eles dizem que é necessário as paixões porque ela leva ao desenvolvimento do ser humano. Então as paixões, quando bem direcionadas, né, aí que entra então também o uso da razão, é que a gente vai saber fazer o domínio delas e que vai fazer com que o indivíduo então cresça e amadureça. Então, a partir dessa tradição, desse pensamento que dura aí até a Idade Moderna, até os dias contemporâneos, a gente vai olhar então para esses sentimentos como uma forma negativa, né? Como fruto então daquilo que tudo que parte da ordem dos afetos é ruim. Tudo que parte das afecções é algo que a gente tem que descartar. E nós cultuamos de uma certa forma essa tradição. E aí vai surgir o quê? O homem que se diz totalmente racional. Um homem que vai se declarar totalmente frio. A era moderna é aquele homem racional que só pensa com clareza. E Freud, quando ele vem trazer as suas descobertas dentro do campo da psicanálise e Jung também, eles se colocaram ali num ponto de interseção entre dois pensamentos opostos. O pensamento religioso, castrador, e também o pensamento racional científico da época, né? Então Freud, ele se colocou no meio, no qual ele vai dizer, nós somos só razão? Não. Nós temos algo maior que nos domina, né? As afecções, né? Os sentimentos que ficam ali condicionados, esses sentimentos condicionados que ali o Pavlov estudou, né? Esses condicionamentos emocionais, que eles fazem parte da estrutura psíquica do indivíduo. Então faz uma pressão muito maior no nosso consciente, no nosso racional. Então toda e qualquer decisão que nós achamos que pautamos na racionalidade, nós pautamos pelos afetos também. Porque onde está a fronteira da razão, onde está a fronteira dos afetos? Toda atitude que a gente diz que a gente tomou racionalmente, também foi embasada dentro de uma emoção, do que tu sentiu. Se tu tomou uma atitude racional, também é uma emoção que está ali sendo carregada, né? Porque se é uma atitude, eu não gosto daquilo porque isso, a gente começa a teorizar racionalmente, mas foi pautado também fruto das nossas emoções.
Então não há essa distinção, não há essa fronteira de dizer que nós somos seres puramente racionais, porque nós não somos. As emoções, elas são primordiais também para o nosso desenvolvimento psicológico, para o nosso amadurecimento. Está claro? Estou falando grego? Mais ou menos? Qualquer coisa, é só levantar o dedo, viu? Olha o que a Joana fala aqui sobre o ser emocional. O desenvolvimento da emoção, ele é imperativo da reencarnação do espírito, que se aprimora etapa a etapa no processo de evolução, passando pelas sucessivas experiências carnais. Desse modo, ao homem e à mulher, seres essencialmente emocionais, que nós somos, a canalização que ninguém, em fase normal de desenvolvimento, passa a se vivenciar o alto potencial da emoção. Não dá para evoluir pura e simplesmente, como se pensa, racionalmente. Se evolui através, principalmente, do uso adequado das emoções. Por isso que o Cristo veio trabalhar o lado emocional, os afetos. Era esse lado, né, que muito mais pulsa em nós. Como eu disse, todo e qualquer ato nosso é carregado de emoções, de sentimentos. E aí tem os sentimentos deletérios, sentimentos benéficos, e cabe nós usar aí, como a Isabela falou, né, a racionalização desse momento para que a gente possa direcionar, mas sempre atrelado essas duas instâncias, né, que está em nós, né, o lado da razão e o lado da emoção. Quando está embotado, e a Joana vai fazer aqui uma distinção das emoções, para que a gente possa então identificar, né, como é que está a nossa emoção. Como é que está a emoção de vocês? E ela diz assim, ó, quando ela está embotada, ela não registra as manifestações da afetividade, conforme se expressa, buscando apenas a fonte das sensações rudes em cujo desbordar se compraz. É um indivíduo que ele é indiferente, de uma certa forma, a essas sensações mais nobres, né? Ele é mais rude, ele é mais embrutecido. Então a sua afetividade, que é as suas emoções, ela está embotada. Quando exaltada, perde a diretriz do comportamento, deturpando quaisquer manifestações de carinho, perturbando o discernimento. Então o indivíduo que vai receber de uma certa forma um carinho, ele já vai dizer que aquela pessoa ama ele de uma certa forma grandiosa, e aí ele vai gerar um conflito. Quando ele recebe de uma certa forma um apodo, não do outro, né, ele já vai ver de uma forma carrancuda que é o ódio. Então ele não consegue, de uma certa forma, ele vai deturpar os sentimentos. No caso, o sentimento do outro para com ele. Todo qualquer sentimento ele vai usar então dessa deturpação, não vai saber identificar. Cadê onde eu parei? Morrendo, diferença, né? Quando diferente. Cadê? Ah, tá. Obrigado. Quando diferente, aí também a afetividade diferente, ignora os rumos das exteriorizações, morrendo por efeito de satisfações não saciadas, de prazeres não fluidos. É um indivíduo que ele agora ele já experiencia, ele experiencia, né, esse experienciar da vida de uma forma diferente. Ele vai, ele flui, ele usa desses gozos, mas em verdade ele não sente aquele prazer, de fato, mas ele vai por um condicionamento. E ele vai e não se importa com os sentimentos, principalmente do outro. Ele coisifica o outro nesse momento, né? Então essa de uma certa forma de diferença. Eu não ligo se o outro vai sentir afeto por mim ou não. Eu vou lá e vou utilizar ele pronto. Apenas por uma associação de um desejo. Mas aí esse tipo de pessoa, ela pode ir para vários momentos da vida, né? Isso. No sentido só de outro de relação da vida em geral, que vai ficando uma pessoa vazia. Pode chegar a esse caminho, né? Isso, claro. Uma vazia, diferente a tudo, né? Mas tocou um ponto primordial, né? Esse indivíduo é um indivíduo realmente vazio. Porque as afetividades, os afetos que ele está em busca, os relacionamentos que na verdade são superficiais, porque ele não consegue tocar o outro mais profundamente, e não se sente tocado profundamente, ele se sente uma pessoa vazia. E todos os seus sentido, né? Isso, perde aquilo que
Maravilhoso, ela perde aquilo que a Joana fala, que esse sentido existencial. Entendeu? O ser humano tem a necessidade, então, a natureza como um todo já nos dá um sentido existencial. Está aí na natureza, né? Só que nós, muitas das vezes, somos indiferentes, né? Mas cada criatura deve buscar, então, esse sentido. Então, é uma pessoa que ele está ali, ele está fluindo os gozos da vida, né? As coisas que para ele são boas, entre aspas, mas ele não consegue sentir essa saciação, né? Ele não consegue tapar esse buraco, porque falta o autodescobrimento, falta se conhecer, se identificar os tormentos internos, que é o que nós queremos colocar aqui, né? É primordial que nós identifiquemos, através da psicologia espírita, a gente identifiquemos, então, esses sentimentos conturbados que todos nós temos. Quem que não tem trauma aqui? Quem que não já sofreu abuso? Quem que não já foi maltratado? Claro, e isso vai gerar sempre condicionamentos emocionais, eles ficam registrados. E quando gerar condicionamento, quando alguém faz, ou nós nos deparamos com uma determinada situação semelhante, aquela emoção que ficou ali guardadinha, ela vai voltar, né? Então, por isso fica condicionado. Por isso, como diz a Joana de Anjos, precisamos então criar hábitos saudáveis, substituir hábitos positivos. Isso, justamente. Esse vigiar, principalmente, né, dessa consciência mais lúcida, do amadurecimento psicológico, que ele já consegue agora, muito bem, então, da inspirada, ele identificar aquilo que faz parte de um mecanismo de defesa do ego. Então, a atitude nossa que a gente diz, eu vou fazer, vamos trazer também para o centro espírita, né? Aí a gente vai tomar uma decisão, vou tomar uma decisão dentro da casa espírita que eu vejo que é um benefício para todos. Mas ele está utilizando, de uma certa forma, de uma válvula de escape para se beneficiar. E está dizendo que é para o coletivo, mas é para si mesmo, para, de uma certa forma, saciar a vontade do ego, né? Então a gente precisa vigiar, né, esse ego que gosta de utilizar esse mecanismo de defesa. Então o ego, só fazendo também aqui uma distinção, o ego, que é no sentido do eu, de uma certa identidade, todo mundo tem, ele é diferente, porque ao longo do processo evolutivo, como o Carlito falou, né, cada um foi construindo o seu eu. Mas o que é a chaga da humanidade, como os espíritos falam lá no livro dos espíritos, né, que é a grande mazela da sociedade? É o egoísmo, né, a egolatria, já o ego deficiente, doente. Já aí, esse ego ele é semelhante a todos. Todo mundo tem um egoísmo parecido, sentimentos egóicos parecidos. Mas o eu, no sentido do ego, do eu, né, naquele de identidade, porque o ego também é primordial, que a gente vai se desenvolvendo. Como eu disse, a criança não desenvolve esse eu, no sentido de meio de pertencimento. É meu pai, minha mãe, é um sentimento do eu, de identidade. E, continuando, apaixonado, né? O próximo, quando a emoção, então, é apaixonada, manifesta-se a um passo da alucinação, mantendo os remanescentes dos instintos fisiológicos, mas somente quando estimulada pelos objetivos novos estabelece paradigmas e patamares de autorrealização. Então, qual que é a emoção de vocês? Qual que é a minha, né? A gente está na diferença, está apaixonada agora, está embotada? O que vocês estão sentindo? Eu estou apaixonada por vocês. Pronto, falei. Eu estou apaixonada, eu adoro estar aqui no vidro, me olharem tanto. Mas olha o que o Joana Castelo diz que apaixonada está um passo para a alucinação. O que a Joana fala sobre o nosso passado? Todos nós temos um passado. E a maioria do nosso passado não é positivo. É negativo, né? Porque teve muito tombo, teve muitos erros, né? O Emmanuel diz assim, contra a nossa vontade de melhoramento, de se tornar uma pessoa melhor, a gente tem milênios aí de defecções, de erros que estão registrados no nosso inconsciente. Estão ali, fazendo pressão. O inconsciente, né, esse todo que está aí arquivado de mazelas das nossas encarnações, de erros cometidos,
faz uma pressão enorme contra a vontade de vocês de querer se tornar uma pessoa melhor. E aí, é claro que vai ocorrer esse conflito, porque quando a gente toma uma atitude, o indivíduo já de uma certa forma consciente, ele faz algo que ele sabe que não é certo, dentro daquilo que ele estuda, que ele conhece, que ele tem um parâmetro moral, que é o Cristo. Aí nós temos um parâmetro de moralidade do que é o certo e o que é errado, que o Cristo nos deu. Então, quando ele faz algo equivocado, ele também se cobra, né? E aí, como ele faz toda essa pressão do inconsciente, que é normal. A gente precisa lidar com essa pressão do inconsciente, com essa vontade, como o Carlos falou, né? Essa vontade de matar o outro, né? De xingar. Por isso, o autoconhecimento. A gente precisa se autoconhecer, é fundamental. Agora, também trazendo para a experiência pessoal, né? Eu teve um determinado momento que eu agi de uma certa forma áspera com uma pessoa. Falei uma coisa áspera para ela. E ela me conhece, sabe que eu sou também palestrante, estou ali no centro espírita. Ela disse: nossa, tu fala isso de uma certa forma, tu age também, e tu está lá na frente falando com aquelas pessoas. E aí deu um choque, né? Porque tu está lá na frente, falando uma coisa, e aí na hora tu tá fazendo. Isso. Mas graças a Joana de Ângeles, no autodescobrimento, que a gente vai ter essa resistência, né? Como o Carlos falou, quando o outro fala de nós, a gente diz assim: só isso? Tem mais, né? E foi o que eu disse para ele. Eu disse assim para essa pessoa, né? Eu disse: olha, quando eu vou lá para frente do centro espírita, eu não estou falando para eles se melhorarem, eu estou falando para mim. Quando o palestrante vem para frente, e aí o palestrante tem que ter consciência disso, que a maioria, infelizmente, nas casas espíritas não estão tendo, por isso a gente vê muita vaidade, é que ele deve ter consciência de que o indivíduo que está aqui na frente ele é o mais necessitado. Eu sou o mais podre de vocês todos. Cada um tem a sua podridão, né? Nós somos calhados por fora, né? E cheios de podridão por dentro, como diz Jesus. Então, essa é a consciência, esse autodescobrimento que a gente tem que ter. E quem está aqui na frente falando não é porque nós, eu, Carlos e Isabela, já alcançamos o ápice ali, já estamos amadurecidos psicologicamente, porque a gente lê Joana todo o tempo. Não, é um trabalho, é uma luta constante. Do ego contra o self, que é aquilo que Jung vai definir, né? Contra o nosso ser divino, contra esse ser consciencial amadurecido, que está ali ocorrendo esse conflito. Isso Pedro fala dessa projeção que as pessoas colocam no palestrante como uma projeção, né? Ou seja, quem está lá na frente tem que ser um modelo para mim. Por que eu tenho que ser modelo para as pessoas que eu estou falando? Eu não tenho que ser nada para ninguém. E a psicologia nos dá essa firmeza, essa leveza. Então, todas as vezes que as pessoas falam isso para nós, mas você está agindo dessa forma, não é assim que tu fala, não é assim que tu prega. Sim, mas eu não tenho que provar nada para ninguém, eu tenho que provar para mim. E nós estamos aqui nessa discussão, né? É discutindo, é crescendo, e as pessoas cobram isso da gente. Por exemplo, agora que você é palestrante, você não pode mais ir para tal lugar. Agora que você é palestrante, você não pode mais postar uma foto, vamos dizer assim, na praia. Agora que você é palestrante, você não pode mais fazer tal coisa. E por que não? Eu sou palestrante, eu sou alguém que vem aqui à frente e traz uma mensagem que primeiro passou pela nossa experiência por dentro de nós, mas que isso não nos exime de ser humanos. Nós somos humanos. E toda vez que o palestrante coloca essa indumentária de que porque ele está aqui na frente ele não pode mais fazer nada, ele vai cair no conflito e vai psicotizar em algum momento. E vai fazer escondido, que é pior. Porque a vontade vai estar presente, mas como ninguém pode ver, eu tenho que fazer velado. Então, é essa leveza que a psicologia e Joana traz para a gente. Desculpa fazer esse comentário, mas essa eu achei muito oportuno isso que tu disse. Até para que nós possamos amadurecer. O outro não é minha referência, o outro é um amigo que veio trazer um conhecimento que talvez eu não sabia naquele momento, mas que nós dois estamos numa parceria para crescer juntos, cada um dentro das suas necessidades. Isso, e é importante que a gente tenha essa visão, né? Porque assim, nós é que a gente se ajuda, né? A gente está nesse conflito, às vezes estou em conflito, eu vou falar para a Carlita,
conflito ele narra, e a gente tenta se ajudar com base no que a gente já estudou. Diz, olha, te lembra que a Joana de Anjos falou? O que a gente aprendeu? O que a doutrina explica? Constante, vir do outro, muitas das vezes, puxão de orelha, para que a gente se lembre, né? Daí está escrito, né, as leis de Deus, pessoal que está intertido, já a gente termina. Daí as leis de Deus que está escrito na nossa consciência, e Kardec então pergunta qual a necessidade então desses reveladores, para fazer com que nós nos lembremos, porque nós nos esquecemos, né? Então daí a necessidade do amigo puxar a nossa orelha também, falar, como foi colocado agora para o Carlito, né? Falar a verdade, olha, está sendo, vai todo, está sendo isso, mas sem querer agredir, porque também se torna uma projeção. A gente tem que saber identificar quando também não é uma projeção no amigo, né? Quando a gente vai querer dar um certo conselho, mas a gente está com inveja. Então, é muito difícil o autoconhecimento, o autodescobrimento. Claro, não tem fórmula certa, como o Carlito disse, porque cada ser é um ser individual. Cada um carrega o seu eu individual. E a Joana fala assim, ó, no exame dos insucessos, uma atitude deve prevalecer, a do auto-perdão, por considerar-se que aquela que era a maneira que caracterizava o estado de evolução no qual se encontrava, conquanto, se houvesse mais conquistas, ter-se-ia agido de forma diferente, sem atropelos nem desaires. Então, nós sempre devemos ter, em qualquer atitude que vocês vão cometer daqui quando vocês saírem, se xingarem alguém no trânsito, né? Claro que já começa a amadurecer, meu Deus, eu xinguei a cabeça de uma palestra lá falando disso, é normal. Né? A gente, como o cara diz, a gente tem que refazer agora, né? Ou pedir desculpas, ou se redimir de alguma forma, sem essa autopiedade, mas o auto-perdão de reconhecer que a gente vai tombar sempre. Sempre a gente vai cair, pessoal. Não tem como, e através das quedas, das frustrações, que a gente precisa amadurecer. Não tem para onde correr. Aí, que eu vou falar daqui a pouco, né? Que nós vamos desenvolver o nosso ser divino, porque as pessoas acham que, como Jung definiu o self, né? Esse self, esse ser divino que há em nós, essa inteligência divina, ela está sendo construída, ela não está pronta, de uma certa forma. Ela está sendo construída por todos esses tomos que a gente está tendo. Então, lá, a mulher adúltera, né? Que traiu, isso mais tarde é algo divino que se tornou para ela. Porque foi uma experiência errônea através do ego, mas que vai se reunir mais tarde e se tornar um alicerce da sua divinização, da sua individuação, como disse Jung, né? Então, esse ser divino em nós, ele só vai se concretizar através dos erros, através das pancadas que a gente toma diante da vida por conta das nossas atitudes do ego. E o sofrimento? A Joana diz assim, ó, a sensibilidade à dor depende do grau de evolução do ser, do seu nível de consciência. À medida que progride, que sai do mecanismo dos fenômenos e adquire responsabilidade, como decorrência da conscientização da sua realidade, ele se torna mais receptivo ao sofrimento, embora simultaneamente mais resistente. Então, o sofrimento, de uma certa forma, faz parte do mecanismo de evolução do indivíduo. Por conta de quê? Por conta das atitudes do ego. Então toda ação vai gerar aquela reação, isso é clássico, né? Que a gente aprende, porque é o efeito de uma atitude egóica e a gente precisa aprender. Jesus fala do sofrimento, da dor, como ele diz assim, é como um fogo que cose o alimento para que a gente possa então ser alimentado, né? A gente não vai pegar o alimento cru, né? Então esse sofrimento é esse cozimento, né? Que ocorre, esse fogo que ocorre das paixões primeiras que ocorrem, que está dentro da gente. Então precisa passar por esse buril, por essa lapidação, para que a gente possa realmente chegar a, de uma certa forma, a esse ser amadurecido, a esse self divino, né? Então o sofrimento é primordial, mas a gente não tem que buscar o sofrimento. Joana de Anjos nos diz, né? A doutrina espírita não é masoquista. Quando ele chegar e bater na tua porta, procura erradicá-lo. Não é eu vou chegar, deixa ele aqui e fazer o trabalho dele. Não. Ele vai fazer o trabalho dele, querendo ou não. Mas é procurar sanar aquele sofrimento. Erradicar. Não ficar cultuando a dor. Porque isso não é positivo. Mas também não é para gerar um sentimento de revolta quando ele chegar, que gera isso em nós.
A gente precisa então aceitá-lo, no sentido de ver ele aparecer inevitável, aparece na vida de todo mundo, apesar de ter um que a gente acha que a vida é plena, né? Tem pessoas que a gente vê assim, só está gozando da vida e não está sofrendo, mas é um lembro engano. O sofrimento maior não é o interno, não precisa ser externo, né? Para que a gente possa observar. O corpo é veículo dúctil ao pensamento, sujeito aos sentimentos e vítima das emoções. De acordo com a qualidade deles, passa a ter a sua organização condicionada e o sofrimento é sempre a consequência das expressões errôneas. Então, aquilo que já foi falado, que a doutrina frisa, que Joana gosta de frisar. Todas as enfermidades, elas decorrem, então, do nosso pensamento. Porque nós somos seres essencialmente pensantes, né? O espírito, né? Está pensando todo o tempo. E ali, conectado ao corpo, né? Ele vai somatizar seus pensamentos deletérios no corpo físico. E o sofrimento no corpo físico também está espargindo, está sendo purificado de uma certa forma. Então, o corpo que está sofrendo pela moléstia, pelas enfermidades, ele está purificando esse espírito enfermo que nós somos. Mas a gente precisa ter uma atitude nova, porque se tu tiver uma atitude errônea, novos sofrimentos vão vir, né? Então a gente que sente ira, como falou a Isabela, né? A raiva, o ressentimento, isso gera em nós, vai gerar em nós essas enfermidades, né? Como no caso a gente vai ter problemas ali renais, de diabetes. Isso é fato, a medicina já consegue ver que para que o indivíduo ele seja saudável, ele também tem que estar psiquicamente saudável. Porque se ele não tiver, o corpo também vai ter esse correspondente negativo. E, portanto, a conquista do si, né, como eu falei. Então, Jung, vou trazer bem rapidinho. Para o Jung, Carl Gustav Jung, o si mesmo, né, que também esse self pode ser chamado, traduzido por si mesmo, é uma imagem arquetípica do potencial mais pleno do homem, ou seja, da totalidade. Ele ocupa a posição central da psique como um todo, contando o destino do indivíduo. É mais abrangente que o ego. Que a ele encontra-se subordinado. O ego, então, está para o self, assim como a parte está para o todo. Então, esse ser divino que a gente fala, essa individuação que nós caminhamos para ela, esse si profundo, que nós sim temos dentro de nós, ele também está, como eu disse, em construção, através das experiências. Então, não vamos olhar, quando a gente falar de self, a gente não tem que ver apenas, há um ser pronto, divino dentro de mim. Há sim essa centelha divina, claro, mas ela está em construção, até que, de uma certa forma, o ego, aquele que comanda, ele vai ser subordinado a esse self, esse eu profundo, onde ele vai saber, então, decidir, tomar decisões, não pautado agora no eu quero, mas no que é bom para mim e para todos, né? Então, nós temos que buscar todo o nosso processo de evolução do espírito, essa busca por essa individuação, por esse self, né? Que nós só vamos conquistar através das experiências errôneas que a gente tem, né? Como o Carlito falou, né? O inconsciente, como falou do Emmanuel, o inconsciente é esse material maravilhoso, né? Então vamos parar de olhar para as nossas, de uma certa forma, para aquilo que está no inconsciente dos nossos erros. Aí é que gera também a consciência de culpa. Quando a gente tem contato com esses conteúdos que estão dentro de nós, muitas das vezes gera culpa, né? A gente não consegue olhar na cara do mal. A gente não consegue se olhar no espelho porque a gente se assusta. E isso é normal. Mas aí a gente tem que começar, então, a tirar esse sentimento de culpa, de dar um sentimento de auto-perdão, como falou a Joana de Ângeles, para que a gente possa, então, amadurecer. A gente consegue, então, chegar a esse si profundo. E aí a Joana diz assim, ó, a área nobre do ser é fulcro de inspiração divinas, onde se estabelece os paradigmas orientadores do processo de evolução, lá no livro Despertar do Espírito. Então, esse fulcro divino que cada um tem, né, ele está em processo de formação também, de desenvolvimento. O si profundo, pleno, é semelhante à transparência que o diamante alcança após toda a depuração transformadora,
que sofrem no silêncio da sua sutilização molecular, libertando-se de toda imperfeição interna, porque passa em toda a ganga que o reveste. Essa conquista é o que somos diamantes, ainda em processo de lapidação, para retirar essa ganga, né? A gente está sendo lapidado. Então vamos parar de olhar para as nossas enfermidades apenas de uma forma negativa, né? Aquilo que vem do ego, é ruim, eu não quero, tira de mim. Não, é transformar, como perguntaram para Jesus, está lá no livro Boa Nova, eu não me lembro, né? É preciso então aniquilar as paixões, né? Perguntaram, ele disse que o Pai, ele não aniquila as paixões, mas ele transforma. Então é preciso transformar essas paixões, né? A gente precisa pegar tudo aquilo que está sob o comando do ego, a raiva, o ressentimento, e transformar em potenciais divinos para que a gente possa se desenvolver enquanto espírito imortal. Então, essa foi a minha deixa. Eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma com o seminário, para que vocês busquem a obra da Joana. Realmente, pessoal, a obra da Joana precisa ser estudada, como diz Carlito, muito nos dias odiernos, onde a sociedade vive, então, esse frenesi, né? Essa coisa individualista, essa coisa de escamotear sempre e fugir daquilo que se é. Sempre nós estamos fugindo do nosso eu profundo, porque nós vamos negar aquilo que nós somos, para que a gente possa viver de aparência na nossa sociedade e ser aplaudido. Todo mundo quer um lugar ao sol, todo mundo quer ser aplaudido, mas a gente vai ser aplaudido de uma forma que hoje não aplaude, amanhã não te apunhala. E a gente não tem que buscar esse tipo de reconhecimento, tem que buscar esse reconhecimento interno e saber daquilo que se é de verdade, Espírito eterno, em busca do seu aprimoramento espiritual, que vai aí caminhando, tombando, mas sempre crescendo em direção a Deus, como diz Joana de Ângeles, né? Esse deltropismo, que é um estímulo que nos impele em direção ao Criador, é um estímulo que está na natureza, que todo mundo, independente dos erros que cometam, ele está indo em direção ao Pai. Nós somos apartados dele, mas agora nós estamos caminhando em direção a ele. Então, muito obrigado. Eu quero tirar uma foto, todos os estudo. Calma.